No cabeamento, normalmente nós vamos ter dois tipos de cabeamento diferentes para testar. Então nós vamos ter o de alimentação e o cabeamento de dados. Então são duas formas diferentes de a gente testar esse equipamento, ou esse bloco, né? Se nós começamos o teste pelo bloco emissor, onde a gente vai ter o sensor, a gente vai ter a câmera, automaticamente a gente já consegue de cara testar o primeiro ponto da alimentação, que é ver se está chegando a alimentação lá no equipamento, né? Então a primeira coisa, a gente já está com a câmera ali no local, a gente vai ter que testar a alimentação também. Então esse teste aqui ele automaticamente acaba entrando ali junto com o primeiro teste, com o teste do emissor. Então testar se chega alimentação no equipamento. Simples assim, é só isso que a gente precisa fazer. Tá chegando alimentação? Tá chegando. Então a gente já sabe que esse cabeamento está funcionando. Não está chegando. Aí é uma outra história, porque pode ser tanto o cabeamento quanto a fonte de alimentação. E aí nós vamos ter que partir para o segundo ponto. Então, testamos aqui o cabeamento. Está chegando? Se está chegando, ok, encerramos por aqui. Não está chegando, nós temos duas opções. Pode ser, então, duas opções. Primeira, o cabo, e segunda, a fonte. Então temos que testar individualmente. Novamente vamos isolar. Mesmo pensando que o cabeamento e fonte seja uma coisa só, nós passamos a expandir ela. Então, temos o cabeamento. Não está chegando a alimentação? Pode ser o cabo e pode ser a fonte. Então agora nós vamos testar os dois separadamente. Então o ideal seria que a gente fosse automaticamente lá na fonte e testar se lá na fonte está saindo alimentação. Está saindo alimentação? Então a gente já sabe que é o cabo. Não está saindo alimentação? É a fonte. Então tudo que eu estou falando aqui parece muito lógico, mas na hora de você fazer a manutenção, eu vejo muitas vezes o instalador correndo de um lado para o outro e não sabendo exatamente o que está fazendo. Por isso que é sempre importante seguir essa lógica. Ao final desse módulo, eu vou mostrar como fazer um fluxograma dessa identificação de defeitos. Isso é um processo passo a passo. Vou te mostrar um modelo para que depois você possa fazer o seu, para isso ficar cada vez mais claro na sua cabeça qual é o próximo passo depois de cada verificação. Sobre a alimentação ainda, um lembrete que eu tenho que fazer, aqui até vou colocar em vermelho. E tudo maiúsculo. Testar sempre com carga. Por que você deve testar sempre com a carga ligada? Isso é, você vai testar a câmera, vai testar se chega a alimentação, tem que testar com a alimentação ligada na câmera. Não pegar e testar simplesmente se está vindo lá da fonte. Porque um outro ponto que a gente já estudou também anteriormente é sobre queda de tensão. A queda de tensão, ela depende de uma corrente para definir qual é essa queda de tensão. Se o cabo não estiver ligado na câmera, você não vai ter essa corrente de consumo, consequentemente você não vai conseguir medir essa queda de tensão. Então, testou com a carga, você vai ali e colocou. Apareceu 12 volts? Ok, está funcionando. Mas pode ser que a queda de tensão no cabo está sendo muito grande. Então ali vai estar em 10 volts, por exemplo. Opa, a gente já sabe que tem algum problema. Então sempre que a gente for testar, sempre com a carga. Seja ele o sensor, seja ele a câmera, o que for que ele alimenta, a gente sempre tem que testar lá no bloco emissor, sempre com a carga ligada. Agora sobre o cabeamento de dados. Cabeamento de dados, a gente tem algumas opções também de testar ele e descobrir aonde que está o problema. Primeira coisa que a gente vai poder fazer é testar individualmente bloco emissor e bloco receptor. Então, testei o emissor, está saindo sinal. Chego lá no receptor, injeto um sinal no receptor. Tá funcionando também? Deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro, né? Pegamos um DVR que não está funcionando num canal. A gente não sabe se é o emissor, ou se é o receptor, ou se é o cabeamento. Então, testamos a câmera está funcionando, mas quando a gente liga no cabo, não sai lá no DVR.
o problema pode ser lá no receptor também. Então, depois a gente vai falar como testar lá no receptor. Para descobrir se é o cabeamento, uma das coisas seria a gente colocar um outro cabo por fora mesmo, né? Se for um coaxial, se for um cabo TP, ligar um outro cabo por fora para poder fazer um teste e descobrir se esse cabo. Esse seria o mais prático. Porém, nem sempre é tão fácil assim. Muitas vezes é algum local com uma distância muito grande, você vai acabar perdendo um cabo para poder fazer esse teste, né? Então, em alguns casos ele acaba complicando. Mas é uma das grandes opções aí para você poder fazer esse teste. Então, seria passar um cabo por fora para teste. Então, isso daqui automaticamente você já vai eliminar se o problema é cabo ou não é. Outra forma de você testar o cabeamento é testar a continuidade dele. Você vai pegar o cabo, desligar as duas pontas, obviamente, né? Porque você vai fechar um curto para testar a continuidade e vai fechar um curto em uma das pontas. Se for um coaxial, fecha o curto ali entre malha e o condutor central. Se for um UTP, só fechar um curto ali. E no outro lado você vai pegar um multímetro ali na escala de continuidade, né? De resistência, e vai ver se esse curto está chegando lá na ponta. Se esse curto estiver chegando lá na ponta, o cabo ele está íntegro, isso é, ele está inteiro, né? Ele não está partido, não está rompido. Ele pode ter alguns outros problemas ainda, né? Mas pelo menos rompido ele não está. Então já é uma outra forma de você testar também. Então é testar a continuidade dele. Ainda no bloco de cabeamento, outro ponto interessante também é a gente sempre testar e revisar os conectores. Então, sempre revise os conectores. Muitas vezes ele é ocupado por tudo ali, por mau contato e tudo mais. Então, sempre revise. E aqui vai um conselho. Verificou que um conector está com algum tipo de oxidação, está parecendo que não está bom, já troca. Porque conector parecendo que não está bom já é um problema que provavelmente daqui a pouco vai acabar aparecendo. Então já troca ele, já resolve agora e já elimina esse tipo de dúvida também.